Descaracterizar é retirar o caráter daquilo que define algo. É fazer com que algo perca suas características distintivas, aquilo que as define. Neste caso, então, é retirar as características que definem o que é sagrado. O problema é que nós cristãos, eu não estou falando das pessoas que estão fora da igreja, o problema é que nós cristãos temos descaracterizado o sagrado. Quando digo que Deus banalizou o sagrado, estou me referindo ao fato de Deus ter tornado o sagrado comum acessível a todos mediante a fé em Cristo Jesus. O sagrado não está mais inalcançável, não está mais preso a um lugar, a um dia específico ou alguma pessoa específica, porque nós recebemos da parte de Deus o Espírito Santo, e Deus agora habita em nós e nos fez sagrado para Ele. Nós nos tornamos o sagrado. Nos unimos a Deus a partir do Pentecostes. Agora, o nosso grande problema é que nós cristãos temos descaracterizado o sagrado que Deus banalizou em Cristo a favor de todos. A segunda aliança, ela é maior que a primeira aliança, porque ela banalizou o mundo espiritual, ela abriu as portas para que nós adentremos nesse mundo espiritual em Cristo. Isso é loucura. E essa semana eu fiquei me remoendo com isso. Mas foi o que Deus fez. E por isso, preste atenção nisso, eu me comporto mal em qualquer lugar, em qualquer dia ou hora, não estou banalizando o espaço ou o tempo sagrado, eu estou descaracterizando a presença do próprio Deus neste espaço e tempo. Eu estou desfigurando a imagem de Deus e o valor da pessoa de Cristo em minha própria vida. Entendeu o que eu disse? E isto é pior do que banalizar. Deus tornou comum a vida dele para mim. Só que aí eu pego aquilo que Deus me confiou, sua própria vida, sua santidade, e eu vou e descaracterizo, eu distorço tudo isso que Ele confiou a mim. Isso é pior. Todas as vezes que eu desobedeço de alguma forma a Deus, eu estou descaracterizando minha fé e estou descaracterizando o próprio Deus. De uma forma mais prática, eu vou tentar falar. Sempre que eu tomo decisões visando a minha glória ou a minha vontade, em detrimento da vontade de Deus, estou desfigurando minha fé e distorcendo o significado de Deus para mim. E aí, para aqueles que também me assistem. Como nós cristãos temos feito isso? Primeiro, nós estamos descaracterizando o culto a Deus. O culto deve ser oferecido somente a Deus. E só pode ser oferecido por meio de Jesus Cristo. Entretanto, nossos cultos, e eu estou falando de uma maneira geral, a igreja brasileira tem vivido isso, tem oferecido um culto a Deus como Caim ofereceu a sua oferta a Deus. Uma oferta sem sacrifício, sem entrega de tudo que somos
e de tudo que temos. Entregamos não as primícias a Deus, não o melhor do nosso ser, do nosso trabalho, mas nós entregamos o secundário do nosso ser. Temos apresentado ofertas que são fogo estranho, como fizeram Nadab e Abiú. Não é fogo vindo do céu, criado pelo próprio Deus, mas fogo criado por homens. Usamos clichês para produzir avivamentos. E dependemos cada vez mais da tecnologia para produzir avivamento. Não precisamos orar, é o que têm dito os líderes de muitas igrejas aos seus fiéis, uma vez que eles não comparecem às reuniões de orações. Ele está dizendo, nós só precisamos aprender a usar as técnicas de marketing e gerenciamento. A ênfase da mensagem em nossos cultos não está mais na cruz, e sim no homem. A questão não é o sagrado ter se tornado comum, é a descaracterização do que Deus tornou comum para nós. Estamos retirando aquilo que caracteriza, que autentica os nossos cultos, que qualifica o culto como algo verdadeiro e agradável a Deus. Mas nós cristãos temos descaracterizado o dia do Senhor. Sabemos que todos os dias são sábados, todos os dias são dias para adorarmos, todos os dias são do Senhor. Entretanto, desde a ressurreição de Jesus Cristo, escolhemos nos reunirmos como igreja, como comunidade de Cristo no domingo, para nesse dia celebrarmos e adorarmos juntos o nome do Senhor Jesus. De segunda a sábado, cultuamos a Deus, servindo-o em nosso trabalho, honrando-o ao honrar os nossos chefes e empregados, e servimos cuidando de nossa família. Neste tempo servimos a Deus, orando por eles, demonstrando amor de Cristo e vivendo nessas relações uma ética pautada pela Bíblia. No domingo nos unimos com os nossos irmãos para juntos adorarmos a Deus e aprendermos mais de Deus. Contudo, nós temos descaracterizado o domingo do Senhor, na medida que transformamos nossos encontros em oportunidades de negócios, que promovemos nossa própria imagem nestes encontros, ou ainda quando o dia do Senhor se torna dia para negociarmos bênçãos com Deus, ao invés de ser um dia de gratidão e contemplação a Deus pela provisão que Ele nos deu durante toda a semana. Nós cristãos temos descaracterizado a arte que Deus nos deu. E aí eu incluo música, teatro, dança, toda forma de arte deveria falar e expressar coisas belas. Se todo cristão se deixasse ser enchido do Espírito de Deus, iria produzir músicas e outras formas de artes que engrandeceriam Deus e exaltaria a beleza da vida, ainda que o nome de Deus não fosse citado, como ocorre com o livro de Esther. Você não encontra o nome de Deus, mas a história glorifica a Deus. Deus banalizou, tornou comum seu Espírito a nós, por meio de Jesus Cristo. Portanto, tudo que um ser humano que é nascido de novo produzisse deveria ser santo, deveria manifestar glória para Deus. Contudo, novamente eu digo, o ser humano tem descaracterizado sua fé em Deus também na arte.
E assim, por cima, eu não sou muito conhecedor para falar da área, da arte, não é meu forte, mas a gente ouve muitas músicas sendo lançadas, cada vez mais bandas, né? Mais cantores gospel. E é claro que, no meio disto, tem surgido algumas músicas boas, teologia sadia, mas me parece que a grande parte são apenas distorções teológicas, com rimas cansativas, mas que alcança o nosso mercado gospel. Não agradável a Deus, mas enche o bolso de muita gente. Nós temos descaracterizado a ética. E agora, eu faço uso das palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. Então eu abro aspas. A igreja evangélica brasileira tem extensão, mas não profundidade. Tem número, mas não piedade. Cresce em poder de barganha, mas perde sua influência espiritual. Estamos vivendo uma aguda crise ética no meio evangélico. Multiplicam-se os escândalos entre a liderança. Enxurrada de gente entra para a igreja, mas não dão provas de conversão. Multidões correm ávidas atrás de milagres, mas não demonstram na conduta o milagre do novo nascimento. O lucro tem sido o vetor do ministério de muitos pastores. O comércio do sagrado no meio evangélico bota no bolso as indulgências da Idade Média. Precisamos de um choque ético no meio evangélico. Precisamos de uma nova reforma. Fecho aspas. Estas foram as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. E diante da realidade pronunciada pelo pastor Hernandes, eu concordo. Precisamos de uma nova reforma. Não dá mais para tolerar essa descaracterização do sagrado de nossos dias. Eu quero concluir chamando vocês, chamando a igreja, e a igreja de Cristo espalhada pelo Brasil, para tirar este esqueleto do armário, este esqueleto da descaracterização do sagrado, da descaracterização da fé, da descaracterização do próprio Deus. Como cristãos, precisamos orar pela igreja brasileira. Precisamos orar para que aqueles que têm descaracterizado o sagrado, que Deus tornou comum a nós, que Deus nos chama para participar com Ele do sagrado, que estas pessoas venham se arrepender dos seus maus caminhos. Precisamos orar por nós. Nós que compreendemos que Deus abriu as portas do céu para que pudéssemos entrar em contato direto com Ele, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia, em qualquer dia. Orarmos para que nós não venhamos cair na tentação de desfigurarmos nossa fé e o nosso Deus. Precisamos orar para não cedermos à tentação de destruirmos o sagrado, só porque Deus o tornou comum para nós. Só porque Deus tornou acessível a sua vida a nós, pela fé em Cristo Jesus, não temos o direito de desfigurar o que Deus fez por nós. O sagrado continua sendo sagrado, mesmo sendo banalizado pelo próprio Deus, mesmo que Deus o tenha tornado comum para nós.
Mesmo que Deus tenha nos chamado, venha participar da minha vida, nós não podemos descaracterizar e desfigurar Deus. Portanto, veja como você procede em sua vida, pois Deus espera que você ande em santidade, porque Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo.